Boa noite, tudo bem? Meu nome é Eric e eu vou estar apresentando para vocês o meu trabalho de gestão ágil de projetos, tá? E permeando o tema de gestão ágil, eu vou falar a diferença entre Kanban e Scrum. Scrum é um framework ágil estruturado em sprints, tá? O que são sprints? Sprints são pequenos ciclos do projeto. Eu tenho um projeto grande onde que eu tenho que entregar esse projeto. Então eu vou separar em pequenas partes, em pequenas sprints, né? Cada parte do projeto e vou desenvolvendo. Isso permite com que você veja o resultado do desenvolvimento do projeto desde o começo do projeto, tá? Então você consegue já desenvolvendo e validando todas as partes do projeto, tá? Surgiu nos anos de 1990, tá? No desenvolvimento de software e é ideal para projetos com alta incerteza, ou seja, são ideais para projetos grandes que não tenha certeza de um framework, de algo, de alguma funcionalidade que pode ser incrementada mais futuramente ou de acordo com a necessidade do cliente, tá? Até porque você consegue durante o desenvolvimento e validando essas ideias com clientes. Então tem uma evolução contínua, tá? E o que é o Kanban? O Kanban é um método, tá? Focado em desenvolvimento contínuo. Ele é muito ideal para projetos que sejam mais a questão de manutenção ali, onde você tenha um desenvolvimento contínuo, as coisas vão acontecendo continuamente, sem um ciclo, né? Sem um ciclo fechado, diferentemente do Scrum, uma coisa que vai continuamente vai sendo desenvolvido, certo? Tipo assim, tem uma tarefa para você fazer que aconteceu algo em tal parte do projeto. Você vai lá e desenvolve essa parte do projeto, vai criar a tarefa, né? Com base nessa tarefa você desenvolve, ou outra pessoa desenvolve, não tem um time fechado igual o Scrum. E falando um pouco sobre o Scrum, voltando um pouco sobre o Scrum ele ganhou muita notoriedade e foi um passo à frente do Waterfall, que é um outro método de desenvolvimento de projeto. Só que o Waterfall ele tinha um problema muito grande, que era a questão da paralisia analítica ali do projeto. Você ia conseguir ver algumas partes do projeto muito depois, às vezes tinha retrabalho para voltar em partes, tipo assim, tinha retrabalho em retirar coisas que não foi validada ou que você achava necessário e não era mais necessário. Então o Scrum foi uma inovação com base com uma inovação e que veio para substituir o Waterfall, né? O Waterfall era uma, um desenvolvimento em etapas. Era dividido pela análise do projeto, depois vinha validação não, vinha todo o desenvolvimento ali em papel, depois vinha o desenvolvimento técnico. Então o Scrum, como ele é dividido em partes fechadas, ele veio para incrementar esse lado. Vamos falar agora dos papéis e estruturas de cada parte, tá? No Scrum, a gente é dividido por três papéis, né? Que é o Product Owner, o Scrum Master e o time de desenvolvimento. O Product Owner ele é responsável por priorizar o backlog e representar o cliente, tá? Então ele tá ali representando o cliente, as vontades que o cliente tem, e ele que vai planejar tudo que tem que ser desenvolvido, tá? E o Scrum Master ele garante que o Scrum seja aplicado corretamente e remova os impedimentos. Caso tenha algum impedimento que permeia todo o projeto, o Scrum Master que é a pessoa que faz as vontades do Product Owner, que consequentemente faz as vontades do cliente. Então o Scrum Master ele é responsável por gerir o time de desenvolvimento e fazer com que tudo funcione corretamente, tá? E agora o Kanban ele não tem papéis fixos. Ele é de fluxo contínuo, então ele não tem papéis fixos. Ele vai acontecendo conforme o andamento do projeto, né? Um exemplo que eu tenho muito que é no meu trabalho, que é a questão das coisas irem acontecendo de acordo com o que o cliente vai demandando da gente. Ou manutenção que a gente tem que dar em alguma parte do sistema, né? Ele entra pelo suporte, o suporte cria uma demanda, a gente faz e qualquer desenvolvedor pode fazer aquela demanda.
tem empresas que trabalham dessa forma, né? Qualquer pessoa faz pode fazer aquela demanda, e tem empresas que já tem aquelas pessoas pré-fixadas já na demanda, onde que essa pessoa vai ser responsável por fazer aquela demanda. Então depende muito da senioridade da pessoa também, né? E agora eu vou falar um pouco do ritual e das cadências de trabalho, tá? No Scrum a gente tem sprints, tá? Que são ciclos fechados de 1 a 4 semanas, depende do tamanho do projeto. E tem as reuniões, tá? As sprints planning, que define o que será feito na sprint ou e como um trabalho será realizado, tá? Tipo assim, quando a gente está desenvolvendo um projeto, a gente faz as dailies durante o desenvolvimento do projeto, tá? Isso permite que a gente consiga avaliar o que está sendo desenvolvido e o que tem que ser feito daquilo e como está o andamento do projeto. E tem as reviews também, né? Apresentações do que foi entregue na sprint para coletar feedback. Justamente, a pessoa apresenta para o cliente o que foi entregue naquela sprint ali, né? Naquele período de tempo. E tem as retrospectivas, né? Que analisa o processo para identificar melhorias para o próximo sprint, né? E tudo que não foi feito ou tem que melhorar na sprint passada, ele vai ser avaliado nessa retrospectiva e vai ser acrescentado à próxima sprint. E no Kanban a gente não tem muito o que falar, porque o Kanban ele é de fluxo contínuo, né? Mas é muito recomendado fazer dailies diárias, mesmo que seja só para alinhar alguns pontos e deixar e priorizar as tarefas que têm uma prioridade maior. Medição de progresso. No Scrum, você define como story points, tá? Demandas que têm uma maior complexidade ou que demanda mais tempo, eles são com os pontos maiores, e você consegue medir, né, como é que está sendo o progresso daquele desenvolvimento daquele projeto, tá? Você consegue medir o quanto aquele desenvolvedor está fazendo para a melhoria do projeto. No Kanban tem um Lifetime, o Throughput e o CFD. O Lifetime é tempo total desde que a tarefa é solicitada até ser entregue, né? O tempo onde que entrou a ser solicitada ali pelo cliente e o tempo de que foi entregue para o cliente. O Throughput é a quantidade de tarefas concluídas em um período, e o CFD gráfico que mostra o fluxo de trabalho e ajuda a identificar gargalos e estabilidade no processo, né? É como se fosse como se fossem as métricas de fluxo, né? As métricas finais do projeto. Flexibilidade e mudanças. O Scrum ele tem mudanças contínuas, né? Porque como você está desenvolvendo um projeto, né? Aquela parte do projeto você pode estar entrando em contato com o cliente, você consegue e vamos lá, artefatos e elementos, tá? O Scrum ele tem 3 elementos principais, que é o backlog do produto, a sprint e o incremento. O backlog do produto é uma lista priorizada de tudo que deve ser desenvolvido no produto, tá? Um exemplo, se você for ler um livro utilizando o Scrum, cada capítulo é um backlog, certo? E cada sprint é o período que você vai desenvolver aquilo, certo? Existe em grandes projetos, as sprints geralmente são mais longas, ela dura em torno de 1 a 4 semanas, mas quanto menor a sprint, mais rápido é o desenvolvimento daquele projeto, mas também é recomendado para projetos pequenos, não projetos grandes, tá? E um incremento, que é o resultado de entrega ao final da sprint. E no Kanban a gente tem 3 elementos, que é o quadro, o WIP e as métricas de fluxo. O quadro é onde que é dividido as tarefas. As tarefas que é a fazer, as tarefas fazendo, né, em desenvolvimento, e as tarefas completas ou aguardando validação de um cliente ou validação do Scrum Master. Tem o WIP, que é o Work in Progress, é o limite de tarefas que você pode desenvolver durante
o desenvolvimento do projeto, do projeto, né, do fluxo daquele período, e as métricas de fluxo. Ele é indicado para usar avaliar são métricas de fluxo, indicadores usados para avaliar o desempenho do fluxo com lead time, cycle times, throughput, permite medir a velocidade e gargalos de previsibilidade, tá? Ele permite você visualizar o que está acontecendo e o desempenho no todo do desenvolvimento do projeto. E agora eu vou falar um pouco do ritual e das cadências de trabalho, tá? No Scrum a gente tem sprints, tá? Que são ciclos fechados de 1 a 4 semanas, depende do tamanho do projeto. E tem as reuniões, tá? As sprints planning, que define o que será feito na sprint e como um trabalho será realizado, tá? Tipo assim, quando a gente está desenvolvendo o projeto, a gente faz as dailies durante o desenvolvimento do projeto, tá? Isso permite que a gente consiga avaliar o que está sendo desenvolvido e o que tem que ser feito daquilo e como está o andamento do projeto. E tem as reviews também, né? Apresentações do que foi entregue na sprint para coletar feedback. Justamente, a pessoa apresenta para o cliente o que foi entregue naquela sprint ali, né? Naquele período de tempo. E tem as retrospectivas, né? Que analisa o processo para identificar melhorias para o próximo sprint, né? E tudo que não foi feito ou tem que melhorar na sprint passada, ele vai ser avaliado nessa retrospectiva e vai ser acrescentado à próxima sprint. E no Kanban a gente não tem muito o que falar, porque o Kanban ele é de fluxo contínuo, né? Mas é muito recomendado fazer dailies diárias, mesmo que seja só para alinhar alguns pontos e deixar e priorizar as tarefas que têm uma prioridade maior. Medição de progresso. No Scrum, você define como story points, tá? Demandas que têm uma maior complexidade ou o que demanda mais tempo, eles são com os pontos maiores e você consegue medir, né, como é que está sendo o progresso daquele desenvolvimento daquele projeto, tá? Então você consegue medir o quanto aquele desenvolvedor está fazendo para a melhoria do projeto. No Kanban tem um Lifetime, o Throughput e o CFD. O lifetime é tempo total desde que a tarefa é solicitada até ser entregue, né? O tempo onde que entrou a ser solicitada ali pelo cliente e o tempo de que foi entregue para o cliente. O throughput é a quantidade de tarefas concluídas em um período e o CFD gráfico que mostra o fluxo de trabalho e ajuda a identificar gargalos e estabilidade no processo, né? É como se fosse é como se fossem as métricas de fluxo, né? As métricas finais do projeto. Flexibilidade e mudanças. No Scrum, eles têm planos fechados, então não é recomendado durante a sprint daquilo ter mudanças, tá? Só quando você vai ter o review, que você vai apresentar o que foi desenvolvido e assim podendo entrar na próxima sprint. No Kanban as mudanças são permitidas, porque o Kanban ele é de fluxo contínuo, então as coisas são mais, como vou dizer, as coisas vão acontecendo, as demandas vão entrando de acordo com a solicitação do cliente, né, ou de quem está demandando daquela parte do projeto. E quando usar o Scrum? O Scrum ele é mais indicado para grandes projetos que têm inovação, tá? Porque ele demanda muito do feedback do cliente. Você vai desenvolvendo ali de acordo com o feedback do cliente, tá? E o Kanban ele é mais para manutenção, ele é mais indicado para manutenções ou projetos que já estão ali, que você tem que ter uma manutenção contínua ou projetos mais flexíveis onde demandam de melhorias contínuas ou de modificações contínuas, né? Porque as demandas vão entrando e vão saindo conforme a solicitação do cliente ou do desenvolvedor responsável ou do time de suporte. E também existe o Scrum, que é a mistura dos dois. Eu tenho esse livro aqui que eu li sobre o Scrum. Ele tem uma representação do que seria essa parte, né? Ele é muito envolvido ele é muito semelhante ao Kanban,
onde tem um ali, mesmo sendo um Scrum, ele fala um pouco sobre essa parte, porque mesmo ali tem um quadro onde você vai botando as tarefas a serem desenvolvidas, ou as tarefas a desenvolver, ou que já estão ou concluídas, né? E assim você consegue ter uma medição do que está sendo desenvolvido e o que você vai entregar no review, né? E é isso. Muito obrigado, viu? E até a próxima.